Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai conversar um pouco agora sobre dipolos magnéticos. Então, basicamente, dipolo a gente já viu expansão multipolar em eletrostática e assistir esse vídeo vai ser bem importante, né, porque a gente vai usar alguns resultados prontos, né, e quando nós formos fazer algumas deduções a gente vai usar analogias com os dipolos elétricos que nós já vimos antes. Tudo bem? Mas basicamente o dipolo magnético é um ímã que a gente conhece, né? Um corpo que tem propriedades magnéticas, que gera campos magnéticos, pode ser natural, como é o caso de magnetita, né, ou outros minerais que apresentam magnetismo, ou então um eletroímã, que também vai apresentar essas características de apresentar dois polos, um polo que a gente chama de polo norte e um polo sul. Tudo bem? Então vamos aqui às nossas notas. Então, basicamente, um pouco das noções básicas, né? Então, coisas que a gente observa experimentalmente e que nós vamos tentar demonstrar aí aparecer nas nossas contas, na nossa teoria eletromagnética. Tudo bem? Então você tem, imagine ali a Terra gerando o campo magnético. Ela vai gerar um campo magnético, certo? E a bússola, que é um outro corpo magnetizado, ela vai naturalmente se alinhar com um campo magnético. Então esse é o princípio de funcionamento das bússolas para navegações. Então percebam uma coisa, né, que essa bússola aqui tem um polo norte e um polo sul. Certo? O polo norte dela vai apontar para o norte geográfico. Ela vai ter essa tendência de se alinhar e nós vamos discutir o porquê disso. E para que isso aconteça, o polo sul, né, ele tem que sair do polo sul e chegar até o polo norte. Ou seja, percebam que o polo sul geográfico ele é o polo norte magnético, né, de onde saem as linhas de campo. E o polo norte geográfico ele vai ser o polo sul magnético. Então você troca, né, no caso da Terra, né, os polos norte magnéticos e geográficos. Ah, professor, está trocado. Né? Eu não poderia destrocar? Sim, mas se você destrocasse, aí você ficaria trocado na bússola. Tudo bem? Então, basicamente, lembre-se que no caso do planeta Terra, né, os polos geográficos e os polos magnéticos não coincidem. E aqui a gente tem alguns pontos interessantes para a gente avaliar. Né? Esse efeito experimental que se observa do alinhamento da bússola com respeito ao campo magnético. Isso aí vai ser representado por um torque, logo mais. Né? A gente também tem essa propriedade aqui. Percebam que nos polos da Terra a gente tem que o campo magnético ele é mais intenso. Então, perto dos polos, o campo deve ser mais intenso. A gente tem que demonstrar o porquê. E, em terceiro lugar, esse comportamento dipolar. Né? Então, não são observadas cargas magnéticas, certo? Ou seja, o termo dominante vai acabar sendo um termo de dipolo. Então, a gente gostaria de calcular, né, o dipolo magnético resultante de uma fonte de campo magnético, tá? E definir, né, esse momento de dipolo magnético, certo? Então vamos lá, nesse vídeo a gente vai explorar um pouco agora o torque, tá? E a força aqui bem rápido sobre um espira, né? E por que espira? Porque é o nosso modelo aí mais simples de campo magnético gerado por uma corrente, certo? Então vamos lá. Então, a força resultante em um espira dentro de um campo magnético uniforme é bem simples de calcular. Então nós já temos uma expressão aqui para a força magnética em um fio, certo? Ele é o produto de I, um elemento de comprimento que aqui eu vou chamar de dr, tá? Vetorial B. O B ele é uniforme, ele é constante, então ele pode sair dessa integral. Eu fico basicamente com uma integral fechada de dr. Então a soma vetorial de todos os pequenos incrementos de comprimento dr, né? Quando eu faço integral fechada, isso aqui vai dar zero e, portanto, um espira fechado, né? Então, assim, lembre-se que tem que ser uma corrente estacionária. Então, ela tem que correr em um circuito. Essa espira, né, com uma corrente I dentro de um campo magnético B, ela vai ter uma força resultante igual a zero. Tudo bem? Então, a força resultante igual a zero, mas não necessariamente está em equilíbrio, né? A gente fica com a bússola, ela tende a se alinhar com o campo magnético. Ou seja, apesar de ter uma força nula, a gente ainda pode observar um torque. Então, o nosso trabalho aqui é calcular então esse torque.
certo? Esse torque a gente pode calcular como sendo um elementozinho no comprimento dl, sendo esse R vetorial o elemento de força magnética. Então, R vetorial I, dr vetorial B. A gente pode tirar o I, que ele é constante. A gente precisa basicamente integrar isso aqui em torno da espira inteira, certo? Em muitos livros, em muitos materiais, certo? Você vai ver um caso particular de uma espira quadrada e você calculando aí o torque de uma espira quadrada. Esse caso fica bem fácil de calcular, mas eu vou me dedicar aqui nesse vídeo a calcular o torque para uma espira de formato qualquer. Então isso aí vai dificultar um pouco as nossas contas, mas em contrapartida nós vamos ter uma dedução aí absolutamente geral para qualquer figura que você tem aí na sua espira, tá bom? Certo, então o que a gente tem agora basicamente é que tratar esse produto vetorial triplo, né? R vetorial, dr vetorial B, tá bom? Isso aí não é uma coisa tão fácil de se tratar, quando você vai ter o R variando, certo? O ideal seria a gente conseguir separar o campo magnético B e ter um fator do outro lado geométrico com R e dr aí, representado de alguma maneira. Então a gente vai tentar aí, então, tratar matematicamente esse termo. Essa aqui é uma identidade vetorial muito útil do produto vetorial triplo, esse A vetorial B vetorial C, e é uma identidade que chama BAC-CAB, tá? Por motivos óbvios, porque você vê que o produto vetorial triplo ele é escrito como sendo B vetor multiplicado por um escalar dado por A escalar C menos C vetor que multiplica o número dado pelo produto interno aí A escalar B. Tudo bem? Então é a identidade aqui BAC-CAB. A gente vai usar essa identidade aqui naquela quantidade R vetorial dr vetorial B, certo? Vamos lá então. O torque total ele vai ser aquele d torque lá em cima integrado ao longo de toda a espira. Aqui então eu vou usar o BAC-CAB, né? E eu posso aqui eu chamei de dr agora, tá? Dr aqui. E então BAC dB, né, sozinho, e os outros dois R escalar B e o CAB que é o terceiro, C com A escalar B, né? R escalar dr, certo? Esse segundo termo aqui ele se anula. Por quê? Porque R escalar dr é uma diferencial de R ao quadrado, módulo do vetor R ao quadrado sobre 2. A integral fechada de dr ao quadrado é a variação do R ao quadrado em um caminho fechado, certo? Ele começa e termina no mesmo R, portanto o mesmo módulo ao quadrado, portanto a variação dele é nula, né? Lembre-se que o B ele pode sair dessa integral fechada. Então esse termo aqui ele se anula e nos resta apenas esse integral fechada de R escalar B dr. Essa expressão aqui ela é uma expressão importante, então eu vou chamar ela de 1, que eu vou resgatar ela mais para frente, certo? Então o torque ela vai ser a integral fechada de R escalar B, um número, multiplicado por dr, que dá esse componente aí vetorial, certo? A gente vai precisar tratar isso um pouco mais, então agora eu vou expandir esse produto interno como sendo um somatório. Então eu vou trocar, percebam, esse produto escalar por essa quantidade. Basicamente estou escrevendo o meu produto escalar como sendo um produto da componente do primeiro vetor vezes a componente do segundo vetor para I igual a x mais y mais z, certo? E eu tenho então esse número aqui multiplicado por dr. Esse dr eu posso escrever como sendo um dr x vezes x, dr y vezes y, dr z vezes z. Então, esse dr eu posso escrever como sendo um segundo somatório agora em j, tá? E aí, então tem um somatório em i, tem um somatório em j, eu tenho uma quantidade finita de termos, então jogo o somatório todo para fora, certo? E eu troquei então esse dr flechinha por sendo um somatório em j das suas componentes com os vetores em x, y, z. Então, tanto i quanto j
variam, né, em torno das três direções, x, y, z, certo? Ok? Então eu preciso tratar um pouco disso, né? Então o que eu consigo aí tirar dessa integral? Tudo o que é constante cai fora, ou seja, o b ele é tudo constante, naturalmente os versores também são constantes. Então tiro o bi e tiro o ej e me resta então essa integral fechada de ri, que multiplica a variação aí da coordenada j, né? Então essa relação entre as componentes i e j, né, pode variar de acordo com com a nossa geometria da espira, tá bom? Certo, mas como é que a gente consegue tratar isso de uma maneira mais simpática? Eu vou usar agora a regra do produto, certo? Então esse ri com esse drj, ele lembra uma derivada do produto. O produto de quem? A derivada de ri vezes rj. Tá? Tem aquele termo lá. E um outro termo que seria esse aqui. Certo? Então eu posso escrever esse termo aqui da esquerda como sendo a soma desse, mais a soma desse. Né? Como só tem o de cima, eu subtraio o de baixo. Esse primeiro termo aqui, ele também é nulo. Por quê? Porque ele é uma derivada, né? Ele é um elemento aí de ri vezes rj. Então, basicamente, essa integral fechada diz pra gente quanto esse produto de ri vezes rj varia ao longo da integral fechada. Mas como a integral é fechada, essa quantidade deve começar e terminar com o mesmo valor. Portanto, a variação dela é nula. Então, me resta apenas essa integral aqui com o sinal trocado. Certo? Então, eu tenho aqui que é um somatório de ij, de bi, ej, e fica dentro da integral rj vezes ri. Basicamente, agora eu vou reorganizar os termos. Né? Por quê? Porque agora, antes o que era j era o dr. Né? Agora eu vou ter a componente j com esse r. Certo? E agora eu tenho bi, dri. Consequentemente, eu posso definir de novo um produto interno. Então, o produto interno em i vem para cá. E r vai ser escrito como um somatório em j. Então, eu faço os mesmos truques que eu fiz mais cedo de forma invertida. E eu transformo, olha só, aquela expressão 1 lá em cima é r escalar b dr fora, nessa expressão aqui 2, né, b escalar dr, e agora o r para fora. Tudo bem? Então são duas formas aqui de escrever a mesma quantidade que é o torque. Tudo bem? Nenhuma delas é que eu quero. Tá? Mas eu posso somar as duas e dividir por 2. Tá? Então aqui vem um pouco da criatividade de você fazer aparecer o que você quer. Então isso aqui, se você somar as duas e dividir por 2, né, basicamente tem um sinal trocado. Você pode colocar o i em evidência. Então fica i sobre 2, integral fechada de rb lá em cima dr, e aqui embaixo menos bdr vezes r. Tá bom? Então agora a gente tem né, a gente usou o BAC-CAB expandindo o produto vetorial. Agora a gente vai usar o BAC-CAB contraindo em um produto vetorial triplo. Tá bom? Então a gente vai usar a mesma expressão aqui dessa identidade aqui do BAC-CAB. Tá? Então você consegue escrever aquela diferença de dois produtos internos dessa forma e você reescreve isso como um produto vetorial triplo, né? Agora o B fica para fora e tem um R vetorial dr, certo? Esse R vetorial dr, a gente tem que basicamente ele vai ser um R aqui. Aqui eu tenho um dr. E o produto vetorial desses dois aqui, a gente pode escrever como sendo um dA. Tá? Então é uma propriedade aqui bem útil, conhecida, por exemplo, quando você vai estudar momento angular, esse tipo de coisa. Esse aqui é um elemento de área. Esse R vetorial dr. Tá? Então por isso que ele é bem útil. Tem que ser de um triângulo, na verdade dá duas vezes a área. Esse 2 cancela com um 2 lá de baixo. E você então fica com um i, que multiplica menos esse produto vetorial. Eu posso omitir esse menos trocando o produto vetorial. Lembre-se que ele é antissimétrico, então na hora que você inverte a ordem dos termos, ele absorve o sinal de menos. Então fica integral fechada de dA vetorial b. Tudo bem?
O B é constante, então pode sair da integral. Integral fechada de dA vai ser basicamente a área da figura inteira, certo? E aí esse produto I vezes A vai ser o que nós vamos chamar de momento de dipolo magnético, certo? Mzinho aí, flechinha, grandeza vetorial. Nós temos que o torque que atua sobre uma espira de formato arbitrário, não é mais só retangular, como bem comum em livros, mas qualquer formato vai ser esse produto aí, momento magnético M vetorial B. E agora algumas observações, né? Primeiro, essa quantidade é completamente, e aliás, esse resultado, ele é completamente análogo ao que nós tínhamos aí do torque dos momentos de dipolos elétricos, certo? Na eletricidade a gente tinha que torque, momento de dipolo elétrico, era P vetorial E. Aqui no magnetismo a gente tem que o torque no dipolo magnético é o momento de dipolo magnético M, né? Não mais P, vetorial B. Tá? Mas basicamente o comportamento é análogo. Antes os dipolos elétricos se alinhavam com o campo elétrico, agora os dipolos magnéticos alinhar-se-ão com o campo magnético B, certo? E aí, uma observaçãozinha, né, que basicamente o que eu comentei mais cedo, se você achou isso aqui muito complicado, essas identidades vetoriais, esse formalismo aí, foi muito carregado para você, lembre-se que você pode fazer essa formulação aqui para uma espira quadrada, certo? Então, basicamente é uma espira de arestas L e L. Você coloca ela aqui nesse plano e você vai ter esses dois lados aqui que vão fazer o binário de forças, certo? Então, basicamente, eles vão ser responsáveis pelos torques e aí você tem esse binário. Cada aresta dessa vai ser B e L, certo? E aí, com relação ao centro da aresta, você vai ter esse braço aqui L vencendo. Então, basicamente, o binário, que é a força que atua em um dos ramos vezes esse braço aqui, será o torque. Então, basicamente, B e L multiplicado por L seno, né? B e L ao quadrado. L ao quadrado é a área, né? Se a sua espira for quadrada, fica sendo a área. I vezes A é o M, né? Momento de dipolo magnético. BM seno aparece, né? Pode ser escrito como sendo um produto vetorial e aí a gente passa a descrever o torque vetorialmente, tá bom? E a conclusão é que a gente tem um dipolo magnético imerso em um campo magnético uniforme. A gente observa que o momento de dipolo elétrico tende a alinhar-se com o campo magnético B, tá bem? E aí esse é o efeito que a gente observa, por exemplo, em uma bússola que está aí no nosso planeta Terra e que pode servir de auxílio aos navegantes, tá bom? Então, gente, basicamente é isso aqui. Eu vou parar nesse vídeo, nessa parte aqui, né, no torque que atua sobre o espira. E a gente volta no vídeo a seguir agora calculando o campo magnético gerado por um espira, também de formato qualquer. Então me acompanhe até lá. Um forte abraço e até mais.